Você está feliz? Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 3. Pessoal lá fora, está me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Não? Eclesiastes, capítulo 3. Vou continuar falando de um assunto que eu comecei a falar na quarta-feira. Sabe, irmãos, como pastor a gente precisa orientar uma igreja. Onde está essa igreja? Onde está essa igreja que precisa ser orientada? E tem me preocupado o acelerar dos nossos dias, os sinais da volta de Cristo. Eu falei numa ceia aqui sobre um dos motivos de Jesus chorar quando ele passou aqui pela terra como homem. Jesus chora por dois motivos. Um motivo, ele chora por conta da morte de um amigo. Jesus, ele quer ser nosso amigo. Então, essa é uma das coisas que tira lágrimas de Jesus. Quando um amigo sofre. Isso faz Jesus sofrer. Mas Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Claro que sabia. Mas Jesus está ensinando para a gente, talvez, o valor de uma amizade, o valor de um amigo. Quanto é importante a gente ter amigos. Amém? Porque a gente precisa de amigos. E o segundo motivo é porque ele olha para Jerusalém. E quando ele avista Jerusalém, ele chora por conta de uma geração. Uma geração arranca lágrimas de Jesus. Por que ele chora e se lamenta sobre uma geração? Porque essa geração havia matado profetas e apedrejado homens que haviam sido enviados a eles. Cuidado em quem você lança pedra. Você pode estar matando o profeta da mudança da sua vida. Mas não é disso que eu quero falar. E ele olha para essa geração e ele chora sobre ela. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que te são enviados. Como queria eu fazer com vocês como a galinha faz com seus pintinhos? Nos ajuntar debaixo das suas asas, lhe dar proteção, cuidar de vocês. E ele vai falar de que essa geração que ele está lamentando por ela e chorando por ela é uma geração da visitação. Repita comigo, visitação. Uma geração da visitação que perde o time por causa do seu coração. Tudo que nós fazemos aqui, nessa igreja ou em qualquer igreja, é tudo para a glória de Deus. Amém? Por isso, se eu me desentender com você, a gente precisa se acertar. Porque talvez a gente só tenha errado o alvo, mas a intenção seja a mesma, tanto a minha como a sua. E o lugar para onde estamos indo e caminhando é o mesmo. Só estamos nos reunindo, por enquanto, cada um em uma igreja, mas um dia estaremos todos juntos. Amém? Ó, tem gente que não vai estar. Você não vai estar, sinto muito, mas eu vou estar. Eu estou caminhando para isso. Amém?
E nesse desafio, eu quero continuar falando sobre fases da vida. E nessa noite eu quero falar sobre algumas fases da nossa vida. Porque nós passamos por fases. Sim ou não? Quem já passou por algumas fases aqui da vida? Às vezes a gente passa por momentos difíceis, de angústias, de medos. Quem aqui nunca sentiu medo? Quem aqui nunca ficou triste? Quem aqui nunca ficou se sentindo desamparado em algum momento? Mas nunca fale que você está desamparado, porque ainda que uma mãe abandone o seu filho, o Senhor nunca te abandonará. Então você nunca vai ficar desamparado, porque há uma promessa cumprida sobre a sua vida, porque Jesus cumpriu essa promessa. Essa promessa não vai se cumprir, ela já se cumpriu. Eu enviarei outro, Espírito Santo, Consolador, aquele que estará em vós e habitará em vós para sempre. Promessa de habitação. Não é promessa de visitação. A geração da visitação passou. Foi aquela que arrancou lágrimas de Jesus de forma errada. Você é a visitação da habitação. O Espírito Santo habita dentro de mim, de você. Já parou para pensar o quanto você é especial para Deus? A glória de Deus não cabia. Irmãos, não me peça para explicar teologicamente, porque se a gente observar a manifestação da glória de Deus, e as pessoas não aguentavam um pouquinho da Shekinah de Deus, da glória de Deus. Moisés, Deus vai dizer para ele: Moisés, se esconde atrás da pedra, quando eu passar, e a minha glória você verá pelas costas, porque senão você morrerá, você não aguentará. E esse Deus, ele faz alguma coisa na história para fazer com que o Espírito Santo caiba personificado, personalizado dentro de cada um de nós. Onde está o Espírito Santo aqui? Ali, 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 lá, 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 lá e aqui também. Já parou para pensar nisso? O que Deus fez na história? Ele mudou algo no reino espiritual de Deus. Ele mudou algo para que a gente desfrutasse de algo que na verdade não cabia dentro de nós, mas vem Jesus e abre esse caminho. Amém? Mas não é disso ainda que eu quero falar. Mas nós passamos por dificuldades. E aí eu quero pegar um exemplo. Primeiro eu vou ler um texto aqui com vocês, porque eu não li ainda o texto. Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do... Há tempo para todo... Qual foi o propósito que ficou de fora? Nenhum. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então você descansa, que a palavra diz para a gente: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de chorar, mas também vai chegar o tempo de rir. Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo seus molhos, e o que semeou em lágrima colherá em alegria. Que colhe como? Alegria. Tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas para falar de tempo e de fases da vida, eu quero fazer uma brincadeira com vocês aqui. Quero
trazer essa mensagem dentro das fases da nossa vida. Quero começar falando das fases da nossa vida. Primeiro, nós começamos a ser gerados. O que é a vida Cadê as enfermeiras? Começamos numa vida intrauterina. Começamos a ser formados lá dentro. E lá dentro, o nosso pai e a nossa mãe já sonham com a gente. Eu não sei se meu pai ficava muito na barriga da minha mãe, ou vai ser cabeçudinho, vai ser. Mas uma coisa eu sei, ele devia falar, vai ser bonito. Porque quando eu nasci, a minha mãe falou, coisa mais linda do mundo. E eu acredito na minha mãe. Quando eu casei, minha esposa falou também, então duas. Ó, o que dois ligarem na terra, será ligado no céu. Está ligado já. Duas mulheres ligaram isso. Mas eu quero trazer essa mensagem muito leve para o seu coração nessa noite. Então nós começamos na vida intrauterina, e que é uma vida linda, maravilhosa. É ou não é? Eu lembro que o Marlon sempre mexia quando eu chegava perto da barriga da Regiane. Embolava tudo. Não vou nem falar muito aqui, porque senão já sabe. Mateus mexia também. E aí ficava imaginando, como é que vai ser? Se é a cara da mãe ou do pai. A gente fica idealizando. E nessa fase, Deus também sonha com a gente, sabe? Deus sonhou comigo, sonhou com você. Ele já sabia quem você seria. Já sabia que você seria do jeitinho que você é. E aí depois da fase intrauterina, vem a fase da infância. É uma fase gostosa. Amém ou não amém? É uma fase que a gente brinca, arranca a cabeça do dedão do pé. Quem já arrancou a cabeça do dedão do pé? Ó, tiveram infância. A galera hoje nem dá topada, porque tem mãe que nem deixa dar topada, não dá topada pelo filho. Tem mãe hoje em dia dando topada pelo filho. O filho cai, rala, já quer correr pro pronto-socorro. Meu irmão, minha mãe, eu chegava todo arrebentado, ela jogava álcool. Mertiolate de hoje não arde mais. Seus bandos de Nutella, não sabe o que é a mãe jogar aquele negócio líquido do capeta, aquilo. Vai arder, mãe? Vai. Pior que a mãe falava, vai arder. Mas a infância maravilhosa. A gente passou uma fase maravilhosa, brincou pra caramba. Amém ou não amém? Brigava com os colegas. Brigava, daqui a pouco estava todo mundo junto de novo, né? Era ou não era? Tinha pai e mãe bobo, que ainda brigava por causa de filho. Depois, como é que estavam as crianças? Tudo brincando, aí o pai, a mãe uma com a outra. Brigou por causa de criança. Mas é a fase da infância. E é uma fase que parece que vai durar para sempre. Parece ou não parece? Parece que essa fase nunca vai passar. A gente brinca. Parece que a vida é uma eterna brincadeira. E aí depois vem a fase da juventude. Fase da paquera. Fase que as meninas estão querendo largar a boneca. Não é ou não é? Ai, ai, ai. Os meninos demoram um pouco mais largar o brinquedo, né? O carrinho.
a pipa, né? A galera nem solta mais pipa hoje, nem sabe o que é soltar pipa, nem sabe o que é. Se as mães de hoje pegar o filho lavando mão de cerol, na lama, na água da poça, da chuva, meu Deus, meu filho vai morrer com uma bactéria. Era ali que a gente estava criando anticorpos, irmãos. Por isso que essa geração está doente hoje. Brincava, que é peixe de aquário nada, era aquele barrigudinho da vala. Quando achava dos coloridinhos, meu irmão, maravilha. Tinha um aquário de rico. É ou não é? Que fase gostosa de passar por ela. Fase que a gente apaixonou pela professora bonita. É ou não é? Tinha uma professora que eu falava, vou casar com ela. A professora devia ter uns 25 anos, eu tinha, sei lá, 7, 6 anos. Apaixonado. Mas está passando. Você está vendo o que está passando? Fala para o seu irmão, está passando. Fala para ele, o tempo está passando. E você não está nem percebendo. Tem uma galerinha aqui que está rindo. Mas vai passar para vocês também. Agora há pouco eu estava com 18, meu irmão. E aí depois da juventude vem a idade adulta. E na juventude, o que a gente quer chegar? Na idade, quer ou não quer? Não vejo a hora de fazer 18 anos. Eu falava isso, quando eu fizer 18 anos, meu irmão, agora tem conta de luz, conta de água, a mulher quer fazer cabelo, quer comprar sandália, acabou o arroz. Caro pra caramba. Você fazia sacolão com R$50, agora você vai no sacolão, compra 2 maçãs, R$50. Não, estou brincando, quase isso. Mas a gente não aproveitou, talvez quase nada. E a gente queria que essa fase passasse. A gente queria avançar, a gente quer passar de fase. Porque a gente quer mudar. Todo mundo quer mudar alguma coisa na sua vida. E aí depois da fase adulta, vem a 5ª fase da nossa vida, que é a fase que já chegou a Pedrina, Pastor Luciano, mais quem? Tá rindo de quê, Bolata? Vai sobrar para você. Tô brincando, né, Pastor Luciano? Você tá garotão. Mas a fase está passando. A nossa vida está avançando. Eu estou com 48, irmãos, eu estou desesperado, vou fazer 49 em novembro, ano que vem é 50, acabou. Não tem mais 30, 40, agora é só 50, 60, 70, 80, 90. Não volta mais nada, só entra. Acabou, irmãos. Você está rindo, mas você vai desesperar no final dessa mensagem. Porque eu desesperei também. Em cada fase da vida, temos uma característica própria. E um modo de ser, de pensar, de falar e de agir. Sim ou não? Em cada uma dessas fases. A gente tem uma característica própria. Em cada uma dessas fases, a gente tem uma forma característica nossa de se manifestar. Até na vida intrauterina, claro, a criança se comunica dentro do útero da mãe, sim ou não? Eu já vi mãe falando assim, meu amorzinho, não sei o que, a criança vai
e chuta. Daqui a pouco aquele caroção, aquele calombo na barriga, está se comunicando. Depois que sai do ventre, é uma criança, às vezes é uma criança pequenininha, mas ela já está tendo comunicação, às vezes nem aprendeu a falar ainda, mas ela já se comunica. Depois vem a vida de juventude, de infância, juventude, e na juventude também a gente tem uma forma característica de se comunicar. E depois na vida adulta a gente também tem uma forma característica, cada um de nós temos. E na nossa vida espiritual, abra aí comigo a Bíblia, ou então coloca aí para a gente lê todo mundo junto ali, a gente vê todo mundo junto aqui. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. 1 Pedro. Primeira fase da nossa vida no reino de Deus é a fase do nascimento. Olha o que a palavra diz em 1 Pedro. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O que nós fomos? Nós fomos regenerados. É um nascimento diferente. É um nascimento para uma forma melhor de vida, para você viver de uma forma muito mais leve, muito mais suave, muito melhor. É a vida que Nicodemos é despertado por Jesus. Nicodemos, olha, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos não vai entender esse novo nascimento. Como assim eu vou nascer de novo? Poderia eu entrar no ventre da minha mãe? Ele não está entendendo agora essa fase da vida dele. E a gente está falando de alguém que era muito conhecedor da palavra. Não adianta, é tempo que não adianta mais somente você conhecer a palavra. Você precisa ter relacionamento com Deus da palavra. Não é tempo mais só de você ouvir falar, é tempo de você começar a manifestar a sua vida com Deus. O Zoe de Deus precisa se manifestar sobre você. Veio uma pergunta para mim da mídia, algumas perguntas, e uma delas é importante o devocional? Sim. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. O que é isso? Não é somente aqui. Quando eu falo para vocês e eu chamo a atenção da igreja, olha, você precisa estar aqui, você precisa se esforçar para estar aqui. Deus me despertou na quarta-feira passada acerca disso, até da cobrança que a gente faz como pastor. Irmãos, não é sobre estar aqui ou não estar aqui, é sobre como é a sua presença aqui e como é a sua ausência aqui. Como assim? Quando você está aqui, como você está? E quando você não está aqui, como você não está aqui? Qual é a circunstância? Por que eu digo isso? Porque senão a gente vai cobrar a igreja simplesmente para cumprir um protocolo somente de estar, e não é sobre estar aqui. Porque eu posso não ter estado aqui com o coração
totalmente necessitado de ajuda, de socorro. Eu posso não ter tido forças para estar aqui. Ei, eu sou a igreja do Senhor. A minha mão está aqui para estender para você. Nós somos um. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Nós precisamos uns dos outros. Seja verdadeiro. Então não é só de não ter estado aqui. A cobrança não é sobre isso. A cobrança é o que te levou a não ter conseguido chegar. Aquele aleijado, lá em Atos capítulo 3, na porta formosa do templo, ele estava ali e a família dele talvez colocava ele ali constantemente. Mas a palavra diz que um dia Pedro, João e Tiago estão entrando e ele olha para eles e pede uma esmola, e eles olham para ele e dizem: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos, levanta e anda. Às vezes existem pessoas que só estão na porta, precisando de um empurrão para andar e caminhar. Se você está precisando, diga assim: olha, eu preciso de ajuda. Seja sincero com você. Amém? Mas vamos continuar. Então o que acontece aqui, nessa fase do nascimento? Quando uma criança nasce, qual é a primeira coisa que ela faz? Qual é a primeira coisa que ela faz? Respira, né, irmão? Primeiro respira. Vai respirar. E aí, quando o ar entrar no pulmão, e aquele pulmãozinho encher ela, ó. Uau! E o que acontece no início dessa caminhada? Nessa primeira fase, a gente é muito mais sensível àquilo que nos toca. Sim ou não? Somos muito mais sensíveis àquilo que nos toca. Aí eu compreendo por que Jesus vai dizer: quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma dessas crianças. O que é isso? É a sensibilidade que eles têm. Seja sensível como uma criança. Vamos para a próxima fase, que a hora passou muito rápido. Segunda fase. E aí eu caracterizo ela nesse texto aqui. Oséias capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que fase é essa? É a fase da aprendizagem. Sabe, quando você saiu, segunda fase, quando você saiu do útero, você nasceu agora para Cristo, você agora vai começar a aprender, desenvolver. Você vai aprender um monte de coisa. Você vai aprender coisa certa e coisa errada. Sim ou não? Vai ter gente que vai te ensinar a coisa certa, vai ter gente que vai te ensinar a coisa errada, infelizmente. Mas o que você vai fazer? Você vai sempre absorver aquilo que é bom. Até as profecias, a Bíblia diz: olha, retém o que é bom. Retém sempre o que é bom. Guarda sempre aquilo que é bom. Então nisso vai desenvolver na sua vida discipulado, comunhão e serviço. Então o cristão precisa caminhar numa vida de discipulado, de comunhão e de serviço. Se você for um cristão somente para vir e ocupar um banco da igreja, em algum momento você vai ser pego pelo desânimo. Se envolva. Se envolva com discipulado. Pertença a um grupo de crescimento. A igreja tem 14 grupos de crescimento.
Se não tiver um perto da sua casa e da sua casa estiver muito longe, a gente vai criar um jeito para criar um grupo de crescimento perto da sua casa. Em nome de Jesus. Mas você precisa participar. Eu já fui em 8 e não vi vários de vocês lá. Tem gente que já me disse, pastor, estou trabalhando, estou estudando, beleza. Mas participe. É um momento de estreitar relacionamentos. É um momento de você conhecer outras pessoas mais de perto. E é uma bênção. Amém, irmãos? É uma bênção ou não é? Então, nessa fase, desejamos mais de Deus, experimentar tudo, saber mais, sentir, comungar, aprender, trabalhar. A gente está apaixonado, irmão. É a fase da paixão. A gente não olha para problema. Quem tem mais de 10 anos na igreja, às vezes já está olhando para a falha, para dificuldades. Se você quiser vir para essa igreja, você que está nos visitando, pode ter certeza, você não vai estar vindo para um lugar perfeito, mas você vai estar vindo para um lugar sério, que prega a palavra, que acredita no reino de Deus, que acredita na Bíblia como palavra do Senhor. Amém? Terceira fase, fase da intimidade espiritual. Salmo 42, versículo 1. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Isso não pode ser só um salmo nos nossos lábios. Isso precisa ser uma expressão como a do salmista, de um desejo, de um relacionamento, de uma vida mais perto de Deus. Olha, assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Nessa fase nós oramos mais, nós lemos mais, nós jejuamos mais. Quem está comigo aí na leitura da Bíblia anual? Quem está? Levanta a mão, quem está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Eu desafiei vocês para ler a Bíblia toda em um ano. A gente faz um monte de projeto. Você não conseguiu esse ano? Faz isso ano que vem. Pô, para que eu tenho que ler a Bíblia toda no ano? Irmãos, se você quer conhecer Deus, não tem uma forma melhor do que lendo a palavra. Pastor, mas tem texto lá, porque não sei quem, filho de não sei mais quem, de não sei mais quem, de não sei. Irmão, tem hora que eu fico louco na genealogia, me perco também. Mas eu leio a genealogia. Por quê? Porque a genealogia eu mostro para você. Eu faço uma pregação só da genealogia para você. E mostro para você que tem conteúdo. Na genealogia, Deus vai falar contigo. Você vai saber de coisas importantes na genealogia de Jesus. Amém? Então essa é uma fase da intimidade espiritual. Quarta fase, já está acabando. Fase da maturidade espiritual. Efésios 4:13. Até que todos... Quem? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Que desejo é esse? O desejo do apóstolo Paulo. Para quem? Para a igreja do Senhor. Para que a gente vai conhecer mais de Deus? Para que a gente alcance a cada dia uma medida de estatura maior da plenitude de Cristo, para que a cada dia a gente seja mais envolvido por Ele, tenha mais conhecimento dEle, saiba mais sobre Ele. Eu só conheço do meu Pai,
porque Ele me permitiu viver com Ele. Ele me levava para o futebol, Ele me levava para os churrascos da empresa. Eu sabia quem era o amigo dele. Quando eu andava na rua, diziam: aquele lá é o filho do Moacir. Eu só conheço a história da minha mãe porque ela me permitiu andar com ela. O seu pai quer que você ande com ele, porque você precisa saber da história do teu pai, você precisa conhecer, você precisa saber, tem coisas sobre ele que você não sabe ainda, e ele quer que você conheça, ele quer que você chegue ao pleno conhecimento. Como o apóstolo Paulo está dizendo, para quê? Para que agora eu levante a minha mão e diga: não, eu já sei tudo. Não. É para simplesmente para que a gente tenha um coração igualzinho do apóstolo Paulo. Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne. Há uma fraqueza na minha vida que me maltrata. E só um filho que conhece o seu pai pode falar de forma tão íntima com seu pai e ouvir do seu pai: Paulo, a minha graça te basta, pelo que o meu poder se aperfeiçoa exatamente nas suas fraquezas. Quando você se sente fraco, sou eu que te fortaleço. É para isso. As suas fraquezas são simplesmente para que você nunca se sinta grande o suficiente e nem adulto o suficiente para ir para longe de mim. É só para isso. As fraquezas que ainda existem nesse corpo mortal seu são simplesmente para que você não fique grandinho demais, não se torne adultozinho demais, sabido demais, conhecedor demais. Sabe, às vezes aquelas pessoas que dizem assim: Deus fala comigo. Irmãos, como isso é perigoso. Quantas decisões eu já pensei em tomar e que eu não tomei, pelo simples fato de não querer fazer a vontade do meu coração, porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Amém? Então esse é o momento em que entendemos que tudo converge em Cristo, e se o que fazemos é para Ele, já sabemos como faremos. Tudo converge nele. Quando você sabe que tudo, sabe, você pega um funil e você joga água nele. Em qualquer parte do funil que você jogue água, a água só vai para um lugar. A nossa vida em Cristo canaliza para um único lugar, centro da vontade de Deus, só para ali. Como que eu queria compartilhar com vocês coisas sobremodo. Não estou dizendo que eu sou melhor que vocês, mas tem coisas que Deus comunica ao coração do pastor, que ele vai sozinho para a cabeça no travesseiro e lá dorme com o acalento do Senhor. Amém? Quinta fase para a gente terminar. Fique de pé para a gente terminar. Oh, meu Deus. Sinto a tua presença aqui, Senhor. Essa é a quinta fase. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 2. Para que no tempo
que vos resta na carne. Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Sabe que fase é essa? É a última fase. É a fase em que a gente já está indo para a velhice. É a fase, irmãos, que eu já não quero brigar com mais ninguém. Não quero disputar nada com ninguém. É a fase que a gente mais sofre calado. Às vezes por bobeira, meninice de pessoas. Mas é a fase que Deus sempre vai guerrear as nossas guerras. Porque Ele que prometeu que até na velhice eles darão frutos. Até na velhice eles darão frutos. Existe uma experiência espiritual que existe dentro de pessoas que vão tocar você.